boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, aqui na Rádio Capela, FM 105,9, a voz de Vinhedo. Esse trabalho é realizado pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, pelo Departamento de Comunicação. Nós queremos lembrar aos ouvintes que podem entrar em contato conosco através do telefone 3876-6846, dando as suas opiniões, fazendo perguntas, sugestões, discutindo conosco, etc. Vocês podem encontrar esses programas que são gravados e colocados no YouTube. É só procurarem por CEPT espaço Vinhedo e vocês vão encontrar os vídeos que já estão lá. E se quiserem nos mandar um e-mail, é cept.vinhedo@gmail.com. Bom, o estudo dessa noite é um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação espírita. É o capítulo 28, que se chama Coletânea das Preces Espíritas. Itens 1, 2 e de 3.1 a 3.7. Bom, um tópico bastante interessante que nós vamos discutir hoje, nós vamos falar de preces. E nós vamos falar de preces espíritas. Nossa, que estranho, né? Falar que tem preces e que tem preces espíritas. E mais, nós vamos falar de uma coletânea de preces espíritas. Ou seja, existem inúmeras e aqui foram colocados uma coleção delas para nós estudarmos nesse capítulo. A ideia principal é falar primeiro sobre preces, né? O que vem a ser prece, por que da prece, é necessário realmente fazer prece. E eu já queria, para instigar os amigos ouvintes, começar fazendo uma pergunta bastante complexa. Quero fazer essa pergunta para os ouvintes e para os irmãos que estão aqui junto comigo no estúdio, que são o Guilherme, o José Irmão e o João. Além de mim, né, Fábio. E dos nossos espíritos afins e protetores, claro. Bom, a pergunta que eu queria começar o estudo para instigar a todos é a seguinte. Bom, Deus é onisciente. Isso significa que Ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele sabe até o que se passa no nosso âmago. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe quais são as nossas tendências. Ele sabe quais são as nossas atitudes. Ele sabe quais são as nossas decisões por nos conhecer profundamente. Então, a pergunta é: eu preciso fazer prece? Se Ele sabe já de tudo, por que eu vou me direcionar a Deus? Por que eu vou pedir alguma coisa a Deus? Por que eu vou falar com Deus se Ele já lê tudo dentro de mim? Então essa é uma pergunta muito interessante. Queria dar um tempinho para que os ouvintes pensassem na resposta. E queria convidar alguém dos amigos aqui a dar opinião, né, que não vai ser uma resposta, vai ser um debate, né? Vai ser uma troca de ideias. E aí no final a gente faz uma conclusãozinha aí, juntando o que todo mundo falar. Boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos. Que Deus abençoe. Que Jesus também nos abençoe e nos ilumine nesta noite. É um prazer estar aqui com vocês. E o Fábio, nosso irmão, nosso amigo, começou realmente com uma pergunta muito interessante, porque nos faz pensar, né? O porquê da prece, o porquê orar ou rezar, como alguns irmãos nos falam, né? Ou dizem dessa forma. Então, quer dizer, o porquê da oração, né? E como o amigo Fábio perguntou, afinal de contas, por que nós devemos orar se Deus, sendo onisciente, onipresente, né? Se Ele está em todos os lugares, se Ele conhece todas as coisas, então Ele sabe das nossas necessidades. Eu penso, amigo Fábio, que sim, que nós devemos orar, porque embora nós saibamos que Deus está conosco, a gente sempre se pergunta quando é que estaremos com Ele, não é? Então eu pego isso como uma forma, um exercício, né, de me aproximar
mais do Senhor, né? Então, eu falo de maneira pessoal, todas as vezes que eu procuro orar, que são quase todos os dias, naquele momento em que você acalma um pouco, que você tem a condição de levar o seu pensamento ao Mestre e, portanto, ao Criador, é um momento de conexão, né? É um momento íntimo entre você e o Criador, entre você e o Mestre Jesus, entre você e a espiritualidade, e necessário também, né? Sem falar que é um exercício de humildade, né? O fato de Deus saber todas as nossas necessidades, na minha maneira de ver, e eu acredito que dos irmãos também, não dispensa a necessidade que nós temos de nos comunicarmos com Ele, né? Porque essa comunicação não é só de peditória, né? Nós não devemos só pedir, né? Mas como nós vamos falar aqui bastante sobre o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso, ele inicia glorificando a Deus, né? Ele inicia exaltando ao Senhor. Então nós também temos a necessidade de exaltação ao Senhor. Então eu penso nesse momento. Não sei se o amigo João vai querer falar um pouquinho também. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar aqui desses pensamentos e aprender com esses queridos que estão aqui conosco. E aos ouvintes, mando um abraço também muito carinhoso, que Jesus nos abençoe a todos. Então, é que Deus, apesar de Ele conhecer as nossas necessidades, né, Ele quer que a gente tenha, né, aquela questão do livre-arbítrio, né, que Ele nunca nos força a nada, não é verdade? Então Ele sempre quer que a gente busque, né, o caminho, né? Ele não quer que Ele quer que a gente progrida, né, que nós consigamos finalmente ser felizes, né? Mas Ele quer também que a gente tome essa iniciativa. E, inclusive, a iniciativa, exatamente, né, o meu pensamento também com o Zé Irmão, que a gente precisa estar com Ele, né? E como é que a gente faz para estar com Ele? O Espiritismo vem esclarecer muito, e na realidade Jesus já falou isso lá, né, no outro capítulo passado. Ele já disse que quando a gente quisesse orar, para a gente ir para o nosso quarto, ou em silêncio, né, nos ligarmos a Deus. E aí, em nos ligando a Deus, né, o que a gente vai, nessa ligação? A gente vai buscar um contato e uma orientação, né? E ele fala, inclusive, que a gente não precisa de ritual, não existe uma receita pronta, né? E aí, nesse contato, através do contato, todo mundo, tenho certeza que todos já tiveram essa experiência, já passaram pela experiência de fazer uma prece, né, numa situação de dificuldade, de angústia, e ali vem, assim, simplesmente por essa ligação, a gente alcança, né, energias, né, sublimes, que vão esclarecer nosso pensamento, nosso coração. E é por isso, Deus quer que a gente esteja em contato com Ele, né? Mas Ele não vai forçar que a gente faça isso. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, né, Ele vai nos permitir isso aí. E aí, inclusive, com essas tentativas que a gente faz e com o resultado excelente, que é o resultado da prece, né, é aí que eu sinto que é com esse aprendizado que a gente vai entender que é por ali que a gente vai ser feliz, através desse contato, né? Que, igual Jesus falou, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio aqui, inclusive, para nos ensinar, porque a gente não sabe ainda como é que faz isso, né? Como é que a gente é feliz, como é que a gente chega até Deus, né? Às vezes a gente até comenta bastante aqui também que a questão da reforma íntima, né, sem prolongar, esticar muito a linha de raciocínio, mas assim, André Luiz, a gente sempre cita André Luiz, porque André Luiz, ele nos traz as lições do dia a dia, né, sobre a questão da reforma íntima, e muitas vezes a gente simplesmente, às vezes a gente até quer, já tomou aquela decisão de
não, eu vou melhorar nessa encarnação, eu vou, né, agora conhecer o Espiritismo, agora a gente vai resolver, vou deixar de ser aquele homem velho lá que já fez tantas coisas, que está aqui passando dificuldades, encarnado exatamente como, vamos dizer, resultado de ações do passado, né? Então agora eu quero mudar. Mas às vezes assim, como é que eu faço para mudar, né? E eu acho maravilhoso, né? Maravilhosa a forma como o André Luiz faz, nos traz um passo a passo, receita super, né? Passo a passo, assim, de como fazer, como mudar a questão do orgulho, do egoísmo, né? Em pequenas ações, é muito impressionante, né? A forma amorosa, né? E simples, né? E didática que André Luiz traz até nós. E eu acho que é por aí, a gente, por exemplo, seguindo, né, eu acho, eu sempre falo assim, que o Espiritismo é uma dádiva muito grande, né, que nos traz muito claramente como a gente deve agir ou como a gente não deve agir, se a gente quiser atingir um objetivo tal. E como, e a partir do momento que a gente faz esse contato, né, sem nenhuma forçação de barra, vamos dizer, né, da parte de Deus, é que a gente vai entendendo que é só por ali, né? Só através desse contato é que a gente vai conseguir, porque se a gente não fizer, não buscar, a gente não vai saber, nós não vamos conseguir. Nós ainda trazemos muitas tendências negativas, né, Fábio? E precisamos de um empurrãozinho. Achei muito legal a resposta, os comentários de vocês, né? Sintetizando, vocês dois falaram praticamente a mesma coisa. O João deu uma estendida na reforma íntima, né, e ensinada por André Luiz. E eu acho que uma frase que resume bem o que vocês falaram é assim: Deus está sempre comigo, Deus está em mim, né, pela sua onisciência, mas e eu estou nele, né? Então a prece é um canal, né? É uma ferramenta que eu uso para estar em Deus, para buscar Deus, né? Para me abrir para Deus. Muito legal esse comentário. A Nete Guimarães também fez um comentário assim: um filhinho de um pai ia na escola, acho que eu já falei isso aqui, e quando ele chegava, o pai sempre perguntava assim: filhinho, o que você aprendeu hoje? Vocês lembram dessa? Não. Filhinho, o que você aprendeu hoje? Ah, hoje eu aprendi tal coisa. Beleza, aí ele ia na escola. Voltava no outro dia: filhinho, o que você aprendeu hoje? O que a professora ensinou hoje? Ensinou tal coisa assim, 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 assim. Aí no terceiro dia ia para a escola: filhinho, o que a professora ensinou hoje? Tal coisa assim, 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 assim. Aí uma psicopedagoga, conversando com o pai, falou assim: ó, não é legal essa pergunta que você faz para o seu filho. Não é isso que é o mais importante. Porque aí, aonde está a contribuição dele? A pergunta que você tem que fazer é assim: filhinho, qual foi a pergunta que você fez para a professora hoje? Filhinho, qual foi a dúvida que você teve? Filhinho, o que você achou, né, da aula de hoje? Né? Aí sim, você está fazendo a pergunta certa para o seu filho. Que é, ou seja, qual a sua participação naquilo? Então eu acho que é isso que vocês falaram, né? A mesma coisa, quando a gente faz a prece, somos nós participando, né? Somos nós entrando em Deus, né? Porque Ele já está na gente. Então é isso que eu acho que falta, que a gente precisa entender, é esse abrir de portas, né? Eu acho muito bonito. Bom, então orar, abrir essa porta é apresentar-se para Deus. Ô João, você já pensou a hora que a gente abrir essa porta e nos apresentar para Deus, como que vai estar lá dentro? João, né, Zé? Aquela bagunça, né? Aqueles sentimentos, aqueles velhos sentimentos, aquela falta de paciência, né? Aquele orgulho que a gente não consegue se livrar dele. Ô Fábio, deixa eu aproveitar só um ganchinho antes de você desculpe te interromper, mas assim, porque eu tive uma experiência agora há poucas horas, né, com a minha filha, né, a Andréia, acabou de chegar, estava lá em Sorocaba, tá estudando. Eu fiz a pergunta para ela:
E aí, o que você aprendeu essa semana? Eu fiz a pergunta errada, assim, mas ela me respondeu da forma correta. Impressionante, assim, esse exemplo, como me tocou aqui o coração, assim. Ela falou assim: eu aprendi que eu preciso ter mais paciência. Olha só. E aí eu falei, como assim? Ela falou, eu preciso ter mais paciência com os meus amigos, né? Com as coisas, né? Com os professores, comigo mesmo. E aí eu falei para ela, não, mas eu estava perguntando, na realidade eu acho legal até a sua resposta, falei para ela. Mas eu tinha perguntado alguma coisa de técnico, né? Ela está fazendo engenharia, assim, eu falei, tem alguma coisa técnica? Ela falou, eu também aprendi algumas coisas de técnica, tal, de cálculo, não sei o quê, mas assim, a coisa que mais me marcou é que eu preciso aprender a ter paciência. E eu achei interessante isso, essa história que você contou, que eu vou reformular as minhas perguntas, mas eu achei tão impressionante, né, que eu te interrompi. Desculpa o seu raciocínio. Não, mas muito legal, né? E muito legal a maturidade, né, da sua filha de extrair da vida uma lição de vida, né? Porque senão a gente fica preso ali nos cálculos, né? A gente fica preso ali na técnica. E ela foi na essência, né? Muito bonito para uma pessoa jovem, com essa maturidade espiritual. Muito bonito. Mas então a gente estava falando da nossa, que essa prece é a gente ir para Deus, né? A gente abrir essa porta para Deus, nos apresentarmos para Deus. E quando a gente abre essa porta, como nós estamos? Né? O que tem dentro de nós para nós oferecermos nesse contato com Deus? Né? Como ser digno de me apresentar para Deus? Ou seja, é digno de apresentação para Ele isso que eu estou abrindo para Ele agora? Então, quando eu sento para orar, ou quando eu me reservo para orar, com qual dignidade eu estou fazendo isso dentro de mim, né? Como foi a minha semana? Como foi o meu dia? Qual foi o meu esforço? O que eu pus de mim? Né? Qual que é a limpeza que eu estou me apresentando? Rancores, mágoas, raivas, impaciência, intolerância, desesperança, né? São filtros, né? São capas, são lentes opacas, obscuras, que não deixam a luz entrar dentro da gente. Então a gente precisaria estar limpo, transparente, precisaria estar brilhantes, reluzentes, cheirosos, né? Para nos apresentarmos para Deus na hora da prece. É claro que a gente vai ter as nossas dificuldades, vão ter dias, vão ter muitas situações em que nós vamos estar na hora do desespero, na hora da aflição, e é essa hora que nós vamos buscar Deus. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do nosso compromisso em trabalhar na nossa casinha íntima para limpá-la, para deixar ela cheirosinha, organizada, florida, colorida, né? E lógico que na hora que entrar um vento, que entrar um furacão, que entrar alguma coisa que a desorganize, nós vamos também abrir as nossas portas e Deus vai entender que nós estamos sendo atacados pelos estímulos da vida para a gente melhorar, né? Então, uma discussão, às vezes, uma intemperança, uma situação difícil, uma prova, são estímulos da vida para nos impulsionarem para frente, né? Para nós evoluirmos, para nós melhorarmos. E Deus está ciente disso. E nós vamos, às vezes, nos apresentar para Ele assim, em situações difíceis, onde nós erramos, né? Onde nós falimos, onde nós nos desesperamos, onde nós nos impacientamos. Claro, como resultado de uma situação que nós não soubemos lidar ainda. Mas com humildade, né, com serenidade, nós vamos pedir ajuda para Ele para limpar essa nossa casa íntima também, né? Agora, o que nós não vamos fazer é deixar essa casa suja sempre e nos apresentar sempre com a casa suja para Ele por imprudência,
né, por negligência. Isso é que nós não vamos fazer. Então tem uma nossa parte para fazer aí, né? Tem um trabalho interno, um trabalho íntimo para a gente fazer, para a gente poder se apresentar para Deus com essa lente, com esse filtro sempre transparente, limpo, com o coração limpo. O que vocês acham disso? Um trabalho difícil, né? Todos os dias. Como será que a gente pode atingir isso? Alguém tem uma ideia, uma solução? Sem dúvida, Fábio. Nós precisamos nos apresentar para Deus e exatamente nos apresentar como somos, né? Como o próprio mestre diz, né? Venha como estás, né? Ele nos fala, né? Venha como estás, venha como você está no momento, mas não permaneça assim, né? Esse é o ponto mais importante. Eu tenho para mim que a oração, ela faz essa ponte, né? Ela faz essa ponte, essa ligação com a espiritualidade essencial e necessária, essa necessidade que nós temos, né? A oração, ela na minha opinião, é como aquele que está andando no deserto com muita sede, né, e toma uma água. Eu acho que ela consola, né? Ela consegue matar a sede quando nós estamos muito desesperados, né? E é importante que a gente vá dessa forma e a gente reflita, porque como eu disse no início, a oração ela não é só uma petitória, né? Não é só a parte de pedir, mas é a parte de fazer a conexão e transformar, né? A busca pela transformação. E ela é exatamente esse apoio, porque sozinho nós não conseguimos, né, Fábio? Nós não temos forças ainda, somos espíritos ainda ignorantes, né? Ignorantes no sentido de ignorar as coisas de Deus, ignorar aquilo que realmente é essencial para o espírito, que não é material. E nós temos uma visão sempre muito materialista. E até mesmo na oração, às vezes, nós fazemos orações voltadas para o lado material, que é o que nos assola, é o que nos aflige. É a vida material que nós temos, né? Porque é a reflexão que nós temos neste momento. Quando o alimento essencial, como Jesus nos diz, né? Dai-nos o pão de cada dia, ele se refere também ao pão espiritual, ao alimento do espírito, né? Porque como diz o próprio mestre, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é realmente um dia após dia. Essa oração, eu sempre digo que é importante a gente orar para dormir, mas também é muito importante orar quando se inicia o dia, né? E é importante a gente orar com o coração rendido, né? Orar pedindo não só para nós, mas para aqueles que nós temos dificuldades. Porque os grandes conflitos da vida estão nas relações, se nós repararmos, né? Nós temos as nossas ansiedades, nós temos os nossos sonhos, nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas frustrações, e quase sempre referente a uma outra pessoa, a um outro relacionamento, seja com o pai, seja com a mãe, seja com a esposa, com o esposo, seja com os filhos, seja com o patrão, seja com os vizinhos, porque nós não vivemos sozinhos, né? Então nós necessitamos desse algo a mais para compreender a palavra do Mestre. E eu penso que sem a oração isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. É essa busca, como você falou, né? Essa dificuldade. Então, nós temos o estudo espírita hoje. Graças a Deus que para nós é uma bênção, né? Posso falar que para nós é uma bênção. Eu sempre digo, o estudo espírita, ele é uma bênção. Ele não me deixou perfeito, mas é uma bênção para mim porque eu tenho a consciência do que eu posso estar fazendo de ruim e o que eu posso fazer de bem. Eu prefiro hoje até me concentrar mais naquilo que nós podemos fazer de bem, né? Tanto para nós quanto para o próximo. E às vezes eu digo, até na prática, né? Quando a gente começa a viver o dia a dia, as nossas relações, essas relações que quase sempre são conturbadas, porque nós somos seres conturbados, né? Nós ainda não somos seres plenamente pacíficos, plenamente. Cristo não está em nós, ou nós não estamos em Cristo ainda plenamente, não é? Então nós temos os nossos conflitos. É muito difícil viver pelo Evangelho. Se você for reparar a palavra do Mestre.
Eu não falo nem de maneira física dogmática. Eu estou falando de maneira moral, né? De maneira de refletir intimamente. O perdoar a si mesmo, perdoar ao outro todos os dias. Pelas menores coisas ou pelas coisas maiores, né? O perdoar a si mesmo quando você sente inveja de alguém ou quando alguém sente inveja de você, por exemplo. Perdoar a esposa ou o esposo quando no momento de aflição ou de estresse a gente perde aquela paciência, né? E coisas mais sérias também, uma traição, seja de um amigo, seja do companheiro ou da companheira. Às vezes nós nos sentimos traídos até pelos amigos de trabalho, alguma coisa desse tipo, porque nós somos frágeis, né? Então, como resistir a tudo isso sem buscar na fonte do mestre, né, que é o Evangelho, né, essa ajuda, esse auxílio, né? Como suportar isso e como compreender o reino de Deus em toda a sua plenitude? Porque eu penso que às vezes nesses conflitos, quando você quer permanecer no bem, muitas dúvidas vêm, porque você junto vem a dor. E a dor emocional ela é muito grande, né? Eu falo, por exemplo, para os irmãos, quando você precisa perdoar alguém. A mesma dor é quando você necessita do perdão, não é? E você olha a palavra do Mestre e Jesus diz assim, oferecei a outra face. Nós somos seres impulsivos, instintivos. Isso para a gente é muito difícil. E como você praticar isso de coração sem os conflitos da alma, né? Que são naturais. Então, sem essa força que vem do alto, porque nós não nos bastamos a nós mesmos, é muito difícil você continuar caminhando, né? Então, vem sim a força de vontade, penso eu, né? O estudo, né? O esforço para praticar o Evangelho no seu dia a dia, e essa busca através da oração, que é o que nos fortalece, que é o que nos consola, que é que, na minha opinião, né? E no meu sentido, né? Eu penso, né, João? Não sei que você, os amigos, não sei, está na hora de fazer até um intervalo, né? Então a gente pode continuar logo depois, né, Fábio? Que agora o Guilherme está fazendo sinal para um pequeno intervalo. Então vamos escutar numa musiquinha Zaqueu, na voz de Tim Vanessa, mas antes vamos também ter as nossas inserções aqui, o compromisso da rádio com o horário político que temos que colocar. Então, até daqui. Bom, então, amigos ouvintes, vamos continuar aqui com o nosso programa. Nós estamos no programa Momentos Espirituais, que é uma realização da equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos aqui na Rádio Capela, FM 105,9. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Estamos falando sobre as preces espíritas. No bloco anterior, nós estávamos falando da dignidade com que a gente se apresenta para Deus, né? Nas nossas orações. O Zé Irmão fez um lindo comentário falando que a gente tem que se apresentar como nós estamos, mas que isso não significa que tem que ser como nós vamos ficar para sempre, né? Nós temos que ter o compromisso de nos melhorarmos. E o nosso amigo João tem um comentário ainda para fazer. João, você gostaria de falar? Isso, Fábio. Quando o nosso querido Zé Irmão estava falando aquilo, me veio assim, que o próprio Jesus, né, nos disse que a gente devia orar e vigiar 24 horas por dia, né? Quer dizer, dentro daquela linha que o Zé Irmão estava dizendo, que assim, nós ainda não temos essa força ainda, estamos tentando, né? Estamos praticando aqui e a gente vive muito das coisas que a gente tem lá no nosso subconsciente. O que a gente tem lá embaixo? Tem do nosso passado, né? Do nosso passado não tem tanta coisa boa assim, né? A gente precisa, na realidade, se voltar para o futuro, e aí são coisas que a gente ainda está exercitando, a gente ainda não sabe, estamos tentando, buscando ajuda através da prece, né? Os espíritos nos ajudam muito. Então, uma outra coisa que me veio assim,
É aquela questão quando Jesus respondeu, né, quando ele disse assim que o meu reino não é desse mundo, na realidade, assim, meu reino, né, o reino de Jesus não era desse, né, esse mundo ainda, né? O meu reino não é desse mundo ainda, né? Do jeito que ele está. Assim que a gente, né, melhorar, quando a gente progredir, avançar, né, se desvincular dessas coisas ruins, aí sim, quando a gente implantar o reino de Deus no nosso coração. Que essa questão do reino de Deus é sempre né, fica meio no ar, às vezes, né, as pessoas ficam assim pensando, refletindo, como é que é essa questão do reino de Deus? Onde que é isso aí? Será que vai ter que ter crachá, uniforme? Não, na realidade né, é a gente estabelecer, vamos dizer, uma nova forma de pensar, de sentir, de amar. O reino de Deus, ele é estabelecido dentro do nosso coração, né? Então, assim, eu só queria fazer esse comentário assim, dentro daquela linha que o Zé Irmão estava comentando, assim, que muito, muito bonito, muito importante para a gente refletir, né, Fábio? Bom, e já que a gente estava falando, né, de como a gente vai se apresentar para Deus, né, nesse momento da prece, onde a gente vai se abrir para Ele, a gente vai se dar o aval para que Ele entre em nós, de que forma que a gente deve fazer isso, né? Será que é importante a forma que a gente faz isso? Será que é importante os gestos? Será que é importante o local em que a gente se encontra? Será que é importante a forma em que está o nosso corpo físico? Será que é importante a nossa vestimenta? Será que as palavras têm que ser ditas numa certa sequência e certas palavras têm que ser infiltradas na nossa fala? Será que o número de vezes que nós repetimos é importante? Então, para fazer uma pequena introdução, eu queria abrir um pouquinho da minha vida e contar uma historinha do que aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui para a praia com a minha família, com a família materna, com a minha avó materna e tudo. E ao colocar os pés na água, as ondas estavam vindo, né? E eu passei a mão na água e fiz o nome do Pai, para poder me benzir, né? Para me... como fala isso? Para me proteger, para... Uma forma que eu encontrei ali, que eu tinha aprendido no catecismo, né? Para eu entrar na água e para que Deus me protegesse. Essa era a intenção. E eu vivia no interior de São Paulo, em Americana, e ao lado dos meus avós paternos, que eram católicos. E eles me ensinaram catecismo, tudo, ensinaram fazer essa consignação, né? Acho que é essa palavra que eu queria lembrar, me consignar, e eu obedeci o que eu aprendi, né? Mas a minha avó, do lado de Minas Gerais, a avó materna, ela é espírita, está viva. E ela me observando entrar na água e fazer esse gesto do nome do Pai, quando eu saí, ela fez uma pergunta que me desconcertou. Ela falou assim: Fábio, que é isso? Por que você fez isso? Eu falei: eu fiz o nome do Pai. Ou seja, isso nem se pergunta, né? Eu fiz o nome do Pai para entrar no mar. Ela falou assim: mas por que você fez isso, esse gesto? Eu falei assim: porque com esse gesto eu estou pedindo que Deus me proteja enquanto eu estiver na água. Aí ela falou assim: e você pensou que ele deve te proteger? Você pediu para ele te proteger no seu pensamento? Aí eu falei assim: eu acho que eu pedi sim, eu não lembro perfeitamente, mas eu acho que eu pedi para ele me proteger. Aí ela falou assim: e você acha que para Deus o importante é o gesto ou o pensamento sincero para ele te proteger? Qual dos dois ele vai dar mais valor? Aí ela me tirou o chão. Porque eu falei para ela assim: ué, mas eu posso pensar? Né? Então quer dizer que eu posso pensar? Ué, se eu puder pensar, então peraí. Então eu acho que para Deus, que é justo, que é amoroso, que é bom, o meu sentimento sincero é mais importante, né, do que o gesto manual. Aí ela falou assim: então
Então, usa isso para você pensar daqui para frente em toda a sua relação com Deus. Daqui para frente. Pronto. Isso aí abriu um novo mundo para mim. Porque foi quando eu pensei assim, puxa, realmente, se Deus é essa essência de amor, de sabedoria, de justiça, de bondade, e eu sou filho dele, e ele é meu pai, então ele quer, como pai, que eu cresça como filho, né? Que eu chegue até ele, que eu aprenda com ele, como ele, que eu saiba para ele, por ele, com ele, que eu o ame, que eu ame a todos. Esse que é o mais importante, ou seja, é o que está dentro de mim, é o sentimento. E formas são úteis quando elas me ajudam, quando eu tenho dificuldade sem elas, né? Então, talvez, num momento onde a minha fé esteja vacilante, eu me ajoelhar, o fato de eu me ajoelhar, não vai fazer com que Deus me olhe mais por isso e me ouça mais por isso. Mas pode fazer com que eu canalize a minha fé melhor, né, para chegar até Deus. E para me abrir para Ele, para me aproximar dEle. Então, o fato de eu ajoelhar, o fato de eu me consignar, de eu fazer o nome do Pai com a mão, não é porque Deus quer e é agradável a Ele. É porque, muitas vezes, se eu tiver essa necessidade, isso pode ser um fator potencializador do meu contato com Ele. Vai me ajudar psicologicamente, emocionalmente a me aproximar melhor dEle. Vocês veem assim também? Ô Fábio, eu furei a fila agora aqui, então, eu acho sim, acho muito importante. Inclusive eu estava refletindo exatamente, foi muito importante essa sua historinha aí da sua vida aí, porque se a gente parar para pensar, né, na realidade o que efetivamente faz sentido, né, o que efetivamente Deus quer, né, é que a gente se liga através do pensamento, essa coisa do ritual só, né, e roupas, aquilo que você falou, será que são roupas, é vestimenta, é um ritual, é uma posição? Não, não é isso aí, é a ligação do pensamento. Porém, em certos momentos, né, essa questão pode potencializar, você foi muito feliz no termo aí, potencializar e nos auxiliar a ficarmos concentrados. Por exemplo, existem situações, a questão do amuleto, né? O amuleto é necessário, né? Na realidade não, né? Assim, necessário, fundamental não. Porém, ele pode servir como uma ferramenta para potencializar, né? E a pessoa conseguir se concentrar e conseguir aquela sintonia. Igual, por exemplo, se você estiver lá no dial lá do seu rádio, tentando buscar lá, né? Vamos dizer, na Rádio Capela, enquanto você não conseguir lá 105,9, não vai conseguir direito. 105,855 não dá ainda, né? Então tem que, né, ir lá no 105,9, que é exatamente quando existe a sintonia das ondas, etc., né? E aí sim vai ter aquele som claro, enfim. E é exatamente na mesma questão da prece, né? Quando a gente vai fazer a prece, agora eu vou contar uma situação que às vezes, né, nessas angústias aí da vida, às vezes eu acordo de noite e tal, em algumas situações, e às vezes não consigo nem fazer prece, não consigo. Aí como é que eu faço? Eu busco algum trecho, né, das palavras de Jesus, né? E fico repetindo, né? E é impressionante como funciona, né? Que eu falo assim, como Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu repito, falo 1, 2, 3, umas 10, 15 vezes e aí eu já consigo fazer prece. Até entrar na sua cabeça, né? No seu coração. Exatamente, até eu me desvincular. Na realidade, o que acontece, né? Porque o magnetismo é uma coisa muito forte, né? Se a gente não está sintonizado vamos dizer, a sua onda magnética, se você não está fixado, focando em um lado, é porque você está no outro lado. Tá certo? Você não está igual aquela... Em Deus você está em mamão. Exatamente. Aquela história que aparece, aqueles desenhos. Ou você está com aquele anjinho,
né, de um lado, ou aquele vermelhinho chifrudinho do outro lado. Então, assim, aí você, se não está conseguindo falar com o anjinho, é porque o telefone está ocupado falando com o outro, né? Então, assim, até conseguir fazer cair essa linha, né, essa questão da posição, ou o amuleto, eventualmente, inclusive, eu estava refletindo enquanto você estava pensando aí, eu dei esse exemplo que eu falei para eu conseguir me desvincular, às vezes à noite, com a corda, essas coisas que acontecem, né? Acorda de noite pensando em algum problema, aquele negócio todo, sonhei, etc. E aí até eu consegui me acalmar para dormir novamente, enfim, né? Não consigo nem fazer prece. E isso acontece assim, né? De vez em quando acontece. Então isso é uma ferramenta que eu uso, né? E aí eu estava lembrando de situações, por exemplo, pessoas que, igual você, foi fazer, né, lá na minha terra a gente chama o sinal da cruz, fazer o sinal da cruz para entrar na água, e quando eu vejo assim, jogadores, né, de futebol, que é muito comum a gente ver na televisão, antes de entrar no campo, ele passa a mão na grama e faz o sinal da cruz assim. Se as pessoas, né, vamos dizer, se utilizarem desse movimento, né, para realmente fazer uma ligação, é positivo, é absolutamente positivo, né, é importante, porque é uma ligação, porque o importante é a gente se ligar a Deus. O importante não é a religião, não é a forma, não é isso, o importante é a ligação, a gente já sabe disso, né? A gente sempre fala que às vezes do Espiritismo, eu acho legal o Espiritismo, porque o Espiritismo assim, esclarece, né? Como o Zé Irmão já falou aqui, né? Que nos dá a certeza, a clareza e a responsabilidade do que a gente tem que fazer. Né? Porque a hora que a gente chegar no final da encarnação, a gente, né, aquela imagem, né? Chega lá o nosso mentor, né, nos chamando, né, para a gente ir lá fazer aquele balanço. Ele estende aquela mão luminosa, né, maravilhosa, e a gente estende aquela nossa mão sujinha assim para ele, né, cheio de tatuagem, né? Enfim, mas eu acho que é importante a questão essa questão da potencialização. Eu acho um negócio muito interessante esse ponto que você puxou, Fábio, muito legal. Sem dúvida é importante, né? Eu também concordo. Mas hoje em dia eu confesso que nas minhas orações, eu acho que o importante, como nós falamos aqui, é a conexão, né? É o momento que esse momento que você faz essa ligação com a espiritualidade. Eu acredito que o hábito também ele é muito importante, né? Nem todos os dias, às vezes, nós estamos tão inspirados para fazer uma oração e tudo. E é por isso que hoje em dia eu estou falando aqui, obviamente, como o João e o Fábio também, de maneira bem pessoal. Eu procurei quebrar um pouco a formalidade da oração. Lógico que se nós pegarmos aí o Evangelho, e Jesus nos indica o caminho da uma oração, né? Então tem determinada parte no Evangelho que ele fala: não faça como os publicanos que oram em praça pública para que os outros vejam, né? Que é a vaidade, né? Mesmo na religião nós temos essa vaidade. Mas não, vá no seu quarto e na tua intimidade faça a ligação com Deus, ore, né? Somente você e Ele e tudo mais. Então tem esses caminhos. Jesus está nos falando naquele momento, naquele lugar que é o nosso íntimo, né? Nosso íntimo, aquele momento que você precisa sentar um pouco e fazer essa oração, porque nós cuidamos do nosso corpo, né? Nós acordamos cedo e nós escovamos os dentes, alguns tomam banho, né? Escovam os dentes, você se veste, penteia o cabelo, né? Você se perfuma e depois você sai para tomar um café, né? Você toma um café, você come um pão, você se alimenta e depois você está preparado para poder pegar o carro e ir até o local de trabalho e iniciar a sua jornada de trabalho. Isso tudo para o corpo físico. E o espírito, né? O espírito também precisa desse preparo. Então, de manhã cedo, é importante também o alimento espiritual. André Luiz nos fala uma coisa muito bonita e que para mim teve muito sentido depois disso. E eu comecei a reparar até a vida e as relações de uma outra maneira. E se você for reparar, realmente é uma realidade. Ele fala assim, que nós nos alimentamos uns dos outros, porque há o alimento espiritual. E o alimento espiritual é o amor.
E ele fala assim, lá em nosso lar, o amor de Deus alimenta todas as criaturas da terra, do verme ao anjo. Todos se movimentam pelo amor divino. Eu acho uma parte belíssima que ele fala lá, lá no nosso lar. E depois ele estende, ele fala até da parte sexual. Ele fala assim que alguns casais se alimentam apenas da presença um do outro. Olha que a sublimidade, né? Aquela coisa do companheirismo que chega um ponto que o outro alimenta um ao outro. E é verdade, a nossa amizade, né? A amizade, quando ela é boa, você sente falta, é como se fosse uma fome, né? Você sente falta, quer dizer, no momento que nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados por essa amizade, por esse clima, por essa boa vibração que nós estamos aqui desfrutando, né? Então tudo isso é um alimento gostoso. E a oração também é um alimento para o espírito. Então quando nós necessitamos de fazer o desjejum, tomar o café, comer um bom pão, comer uma fruta ou algo parecido, nós também necessitamos da oração, penso eu, né? Nós necessitamos fazer essa conexão com o alto e com o invisível, para que quando a gente saia, né, para fora de nossas casas e a gente possa chegar ali no nosso ambiente de trabalho, a gente chegue com o mínimo de preparo espiritual para lidar com o outro, que às vezes não se preparou tanto assim. Mas nós devemos fazer o nosso dever de casa, né? Que é esse alimento, que é essa preparação. Então, para mim, eu reparei que quando ficava muito formal, ela tendia a ficar muito repetitiva. E eu acho, na minha opinião, que a oração ela é esse momento especial que você deve se conectar com Cristo e com o Criador de maneira muito íntima. De maneira e muito simples, porque a oração do Pai Nosso é uma oração extremamente simples, mas com uma profundidade extraordinária. Não existe outra oração com uma profundidade tão grande quanto o Pai Nosso. Então eu comecei a fazer as minhas orações me dando a liberdade de conversar com Deus mesmo, conversar com Jesus, conversar com os irmãos espirituais, de fazer perguntas, né? É o momento que eu me sinto à vontade, às vezes questionamentos que eu tenho, porque às vezes você fica no pensamento com aquela coisa, poxa, mas será que isso, eu estou agindo certo, será que eu não estou? Pergunte para Deus no momento da oração. E é muito interessante que eu sinto a intuição até da resposta. Às vezes, dependendo do momento que você está, você sente a resposta, você sente aquele momento que você está sendo amparado, né? Então, na minha opinião, eu faço assim porque nunca mais eu fiz uma oração igual a outra. Porque tem sempre um item diferente, tem sempre um momento. É como quando você chega em casa e a sua esposa pergunta, e aí, como foi seu dia? Ou você pergunta, como foi seu dia? Ah, foi assim, foi assado. Mas não, é bom também que a gente não fique só na reclamação, né? Assim também é com Deus, né? É importante a gente ter essa reflexão do agradecer, né? Do, olha, Senhor, muito obrigado, né? E esse reconhecimento. E do pedir também, que é tão importante, Senhor, não tenho ainda capacidade e tudo mais, né? E olha, estou assim, estou assado, eu não sei se estou indo pelo caminho certo. E conversar, pelo menos para mim funciona. Para outras pessoas, eles às vezes têm outro formato, né? As pessoas às vezes querem seguir às vezes um outro tipo de formato. Mas eu penso que o importante é esse sentimento, né? Essa sinceridade que a gente sempre procura fazer. Né? Impressionante, Zé Irmão. Parece que você está lendo o que o André Luiz escreveu aqui no livro Vivendo o Evangelho. E eu estou vendo que você não está com ele aí. Então quer dizer que você está bem sintonizado. Porque eu e o João estamos com ele. E eu ia falar o que você está falando agora. Porque o André Luiz fala isso. Você falou duas palavras muito importantes para a prece. Uma é o sentimento. Que cada dia você está com um sentimento diferente, né? Então suas preces deixam de ser repetitivas porque hoje você vai falar desse sentimento. Você vai se abrir para Deus dessa maneira, né? Você vai se expor com essa vicissitude da sua alma nesse dia. No outro dia você é outra pessoa, você está diferente. Então você vai ser outro sentimento se reportando a Deus, não é verdade? E é bonito quando o sentimento fala com Deus.
Então, sentimento é uma coisa. E a outra coisa que o André Luiz fala é reflexão, que você também falou. Porque nessa hora que a gente faz a prece, é bonito a gente refletir. Refletir, tipo assim, pensar nos verbos agora. Como eu estou? Né? Como eu estou caminhando? Né? Será que eu estou perdoando? Será que eu estou agindo? É o agradecer, né? Agradecer é uma forma de reflexão, não é, João? Por quê? Porque eu estou refletindo sobre aquilo que eu recebi, né? E quão gostoso, quão bom é receber isso. É uma forma de inclusive refletir. ele usou a expressão, está fazendo o dever de casa, né? A lição de casa. Achei muito legal. Outra coisa, pedir é reflexão também. Agradecer é reflexão e pedir é reflexão. Sabe por quê? Porque quando eu peço, eu tenho que refletir sobre o que eu necessito, sobre o que eu quero, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que é necessário, sobre o que é supérfluo. Entendeu? Então, nesse momento de prece, o André Luiz resume em duas coisas. Ele fala assim, reflexão, que aí nós vamos ver agradecer, pedir, perdoar, né? E sentimento, que aí nós vamos tocar na nossa simplicidade. Será que nós estamos sendo simples? Será que nós estamos sendo ostentosos? Né? Será que nós estamos sendo carinhosos? Será que nós estamos sendo rudes? Será que nós estamos sendo bondosos? Né? Será que nós estamos sendo humildes? Né? Então nós temos que nos reportar a Deus avaliando esses sentimentos e querendo modificá-los para nos afinizarmos com Ele. Então acho que casa bem com isso daí que você falou, né, João? E estava escrito aí no nosso livrinho preferido. Você quer ler alguma coisa? Você quer falar? Dar algum exemplo? Na realidade, esse livro do André Luiz é sempre citado, não tem como, né? E na primeira lição aqui do capítulo 28, né, do livro, desse famoso livro nosso, Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, em que ele diz assim, o título da lição é Preste Atenção. Aí ele diz assim, preste atenção nas qualidades da prece. Humildade. A arrogância compromete. Devoção. A prece não é fala decorada. Simplicidade. A retórica não cabe na oração. Clareza. A objetividade diz por si mesma. Fé. A confiança é canal de comunicação. Resignação. A lei divina funciona para todos. Amor. O coração é escada para o alto. Esperança. O desespero é má companhia. Calma. A paz é veículo do equilíbrio. Sinceridade. A verdade sempre liberta. Siga, pois, esse roteiro de luz para que sua prece seja plena de sentimentos nobres e você seja digno deste encontro com Deus. É uma poesia muito linda, né? Muito. Acho que assim, a gente não pode perder, né, o foco é o seguinte, quando a gente vai conversar com uma pessoa importante, quando a gente for, vamos dizer, ter uma conversa com o prefeito, como é que a gente vai se preparar para conversar com o prefeito, né? Ou com, sei lá, com alguém importante? Vou passar até batom. E a hora que a gente vai falar com Deus, né? Com Jesus, falar com os espíritos superiores, assim, igual, né, o Zé Irmão está dizendo que no momento em que ele fazia, né, o questionamento, né, muitas vezes já vinha intuitivamente a resposta. Certamente, né, alguém que estava ali do seu lado, uma pessoa muito querida e uma pessoa importante. Né, a gente precisa saber escolher as palavras, aquela reflexão que o Fábio falou também. Como é que a gente tem feito a nossa lição de casa, né? Que o Zé Irmão falou, nós temos nos melhorado. Tá? Um ponto assim que eu já fiz alguns exercícios também, que as minhas preces eu gosto de fazer na parte da manhã, assim,
Eu acho é muito importante. Quando eventualmente eu perco a hora, alguma coisa assim me atrapalha, eu tenho que sair rápido sem fazer prece direito, me faz falta, né? Eu sinto falta mesmo durante o dia. E de manhã a gente faço assim, dou aquela viajada em alguns aspectos que eu preciso avaliar e tudo mais, e em contato com algumas pessoas, onde é que existe ainda dificuldade, que precisa, né, reatar alguma coisa que está meio esquisita. O quanto isso aí faz diferença durante o dia. É impressionante. E eu já tive situações, assim, exercícios, só para não estender muito, mas assim, em situações que tinha algum colega no trabalho, algumas dificuldades no trabalho, ou em alguma outra situação, em que eu focava naquele ponto de manhã na prece, era impressionante a diferença durante o dia. Como isso funciona. Mas funciona de uma forma muito impressionante. É muito impressionante. Então, é uma ferramenta que a gente tem, né, disponível, só depende de nós, né? Então, aquilo que a gente estava falando sobre, né, os espíritos, aquela questão da gente... se Deus sabe de tudo, por que a gente precisa orar? Porque a gente precisa ir pedindo essas forças, né? E Ele vai estar sempre querendo nos ajudar. E assim, os espíritos, eles querem sempre nos ajudar. Mas assim, se a gente não quiser a ajuda... Eles nos dão essa liberdade, porque é o livre-arbítrio, né? A gente tem o direito né, de seguir o caminho que a gente quiser. Sem dúvida. Então vamos para mais um intervalo. Nosso amigo Guilherme vai assumir. E vamos então ouvir a música A Viagem com Roupa Nova e voltamos na sequência. Bom, então vamos continuando aqui com o nosso programa Momentos Espirituais, na Rádio Capela, FM 105,9, uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso e o seu departamento de comunicação. Nós estamos aqui falando das preces, vistas pela ótica espírita, e nós gostaríamos de começar esse bloco falando sobre um poema da poetisa Alta de Souza, que está escrito no livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro escrito pelo Francisco Cândido Xavier, quando ele tinha aí por volta dos seus 18, 20 anos ainda, né? Então, eu vou ler essa poesia pausadamente, para que os irmãos possam sentir a profundidade do que ela está falando. E aí nós vamos ver se nós concordamos ou não com o que esse espírito de escola, né, esse espírito de luz, nos está revelando. Então ela fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas, olha, elas são ouvidas, no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vamos explicar. Então nós estamos chorando ao silêncio da força que nós estamos pedindo, ou seja, Deus parece que não está nos respondendo, né? Então eu choro consternado, pedindo para Ele ante ao silêncio da força que é Ele, né, que eu estou interpelando nesse momento. Então olha só, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante ao silêncio da força que interpelas. É porque ele não ouve nada, né? Então acha que não está sendo ouvido. Exato. Né? Mas elas são ouvidas. Só que a gente fica pensando assim, puxa, mas eu não ouvi nenhum eco, nenhuma resposta. Olha que lindo. Aí ela fala assim... O Zé Irmão ouve, às vezes ele vem, a intuição vem na hora, né, Zé Irmão? Exatamente. Então aí ela fala assim, olha... Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então quer dizer o quê? Lindo isso, hein? Que o nosso templo interno e abandonado. Ou seja, quando que nós visitamos o nosso templo interno? Quando? Olha, Zé Irmão, a gente vai na campanha do quilo, a gente vai no bazar vender roupa usada, a gente vai visitar os velhinhos nos asilos. Alta de Souza. Alta de Souza, né? Campanha do quilo. A gente vai fazer palestra, a gente vai no programa de rádio, a gente vai fazer pizza,
a gente vai nas creches, vai não sei o quê. Mas calma. Não é isso que ela está falando aqui. Não é isso. Ela está falando assim, volve ao teu templo interno e abandonado. Quando que a gente faz isso? Se a gente ficar só indo na pizza, só indo nas asilos, só indo... Mas isso não está servindo para trazer-nos para nós mesmos, para nos modificarmos internamente, então não está mudando nada. Eu estou ficando do jeito que eu sou. Eu estou fazendo mecanicamente essas coisas. E essas coisas são ótimas, são excelentes como instrumento para mexer comigo por dentro. Né? Para eu ver o sofrimento, para eu ter compaixão, né? Para eu abnegar, se humanizar, né? Para eu me humanizar. São ferramentas. Mas se isso tudo não está fazendo eu volver ao templo interno e abandonado dentro de mim, não está servindo. Então, para eu me conectar com Deus, ela fala assim, volve ao teu templo interno e abandonado. Ele é a mais alta de todas as capelas, João. Esse é a mais alta de todas as capelas, realmente mexe com o coração. Aonde está Deus? Nossa, exatamente lá. Dentro de nós. Lindo. E é lá que ela está mandando a gente ir, né? Dentro do nosso templo interno e abandonado, porque ele é a mais alta de todas as capelas. Então não tem santuário, né? Não tem ritual. Não tem santuário. Deus não habita lugares. Porque se ele habitasse lugares, quem não está naquele lugar está longe de Deus. É verdade. Então não tem santuários. Está dentro de nós, porque aonde eu estou está Deus. Aí sim é justo, aí sim é perfeito. Né? Não importa se eu estou numa caverna, se eu estou debaixo da água, se eu estou no ar, num avião, se eu estou numa casa humilde ou num palácio. Volve ao templo interno e abandonado, porque esse é a mais alta de todas as capelas. É lá que Deus habita. Sim. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Incrível, né? A resposta está ali, né? Está ali, dentro de você. Ali dentro de cada um de nós. A nossa intuição, né? O nosso ouvido espiritual. Nosso ouvido espiritual, falou muito bonito. Né? Porque quando eu vou ao templo interno e abandonado, eu escuto até o grilo cantar aqui dentro de mim. Essa imagem, a mais alta de todas as capelas, realmente é muito impressionante. É muito impressionante. É uma imagem linda, né? Aí ele fala assim, ó, ouve o teu coração em cada prece. Lembra que nós falamos lá, Zé? Reflexão, né, João? Exatamente. Reflexão. A prece tem que ser refletida. Então, ouve o teu coração em cada prece. Vai lá, coraçãozinho, o que você está sentindo? Conta para nós. Né? Teus anseios, né? Tuas angústias. Por onde você está passando? Nossa, tuas ansiedades. Eu ia falar exatamente a mesma coisa que você. Por onde andas, né? Aonde você quer ir? É. Então, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Amém. Então não estou ficando louco. Não. Como é que é? Então não estou ficando louco. Não. Ouve o teu coração. E Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Nossa. Amém. Força eterna da consolação. Ou seja, Deus, sendo amor infinito, ele exala uma força eterna de consolação para nós. Vocês já viram falar que o Evangelho é a boa nova? Sim. E o que é a boa nova? É uma notícia boa, né? É uma boa nova. É a boa notícia do reino. E ela tem que fazer o que com a gente? Fazer a gente ficar feliz. Porque é a boa notícia. Então, se a boa notícia não fizer a gente ficar feliz, a gente está entendendo errado. Né? Não entendemos a notícia. Então é a força eterna da consolação, porque é a boa notícia para o espírito imortal. Lindo, né? Lindo mesmo. E aí, João, compreenderás que a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, a força eterna da consolação, compreenderás que a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Então essa força eterna da consolação em luz de redenção.
Lindo, né? E o que é a redenção? Alguém sabe? Agora... O que é a redenção? Sabe, João? Estar rendido, Exato. estar Redenção. aberto, deve ser, né? Redenção é como se fosse assim, ó, me redimir, né? Isso. Ou seja, é quando eu estou no pecado e eu saio do pecado. Eu entro na redenção, ou seja, eu me purifico. Se corrige, né? Eu me corrijo. Tá certo. A expressão original é a libertação de um escravo, né? Ah, que legal. A redenção do povo hebreu. Ah, legal, né? Então é libertação, né? Então é isso. E impressionante, assim, a nossa querida, né, da Alta de Souza, né? Estou até com um exemplar. Tá com o livro aberto aí, João. Do livro Sintonia, aqui. hein? Que sintonia impressionante, impressionante. Da nossa querida Alta de Souza, né, em homenagem a ela aí, né, que a gente se lembra desse trabalho tão bonito aos domingos, né? E assim, uma lição tão linda dessa, ainda em forma de soneto, né? Isso é um soneto, né, ditado pela nossa querida Alta de Souza, que Deus a ilumine sempre, que esteja sempre conosco, né? Que é muito impressionante ainda conseguir fazer tudo isso, né? Rimando. Nesse formato lindo de soneto. Tem uma profundidade incrível. É muito impressionante. Então, depois que eu tive o contato com essa poesia, mudou muito para mim tudo, sabe? Uhum. Porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. Uhum. Se eu tiver vindo aqui no programa de rádio e ele não servir para mexer no meu íntimo, eu tenho que deixar de vir. Entendeu? Eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo agora. Quero volver ao templo interno e abandonado. E tudo que eu fizer, eu acho que tem que me ajudar a buscar essa capela, né? Essa capela alta que está dentro de mim, para eu poder me ligar com o Pai. Tem uma palavra linda de Irmãos do Fu que diz assim: o trabalho é sempre uma luz. Basta saber se a luz do trabalho iluminou igualmente o trabalhador. Então é isso que você está falando. O trabalho sempre é uma bênção. A gente precisa ver se a gente está conseguindo transformar essa bênção em nossas próprias vidas, né? Que é o que você está falando. Quer dizer, é a concentração, a reflexão sobre o trabalho e como ele nos humaniza, de verdade. Né? Para não entrar no automatismo, né? Na frieza do trabalho. Não, eu digo assim, de experiência própria, é sempre, como disse o Zé Irmão agora mesmo, né? Quer dizer, opinião pessoal aqui, mas assim, essas sextas-feiras, né, que a gente tem esse prazer aqui de estar aqui compartilhando esses momentos, né? E com essas pessoas tão queridas e certamente com os espíritos aqui que nos acompanham, porque não iam deixar que a gente ficasse sozinho numa situação dessa, com o poder, a responsabilidade do poder aí de divulgação, né, da rádio e tudo mais, tem sido assim muito importante para o meu espírito, né, de momentos de reflexão, né, de ouvir. Tenho aprendido muito com vocês. Eu sou eternamente grato aqui a essa oportunidade. Para mim também. Eu acho que é uma necessidade para mim, né? Eu acho que para todos nós. Eu sempre digo que a gente recebe muito mais do que a gente deixa, né? E é muito bom. Às vezes, por algum motivo ou outro, eu não consigo vir. Ultimamente, por conta do trabalho, né? E às vezes eu mando um recado pro Guilherme. Ô Guilherme, vou poder ir e tal. E ele fala uma coisa sempre muito bonita e muito consoladora. Ele fala assim: vou orar por sua alma. Eu falo obrigado. É algo que me consola sempre bastante, viu? Pelo menos, né? Quer dizer, não fica, né? Exatamente. Tá aqui, né? É um dos objetivos da oração, né? Exatamente. Fazer a prece intercessória. Então, mas e vocês falaram aí no trabalho, né? Nesse trabalho de se modificar, então, né? Para limpar a casa, para apresentar ela bem bonitinha, quando a gente abrir as portas, né? E tem um caso de um mineiro que eu queria contar aqui para vocês, que eu aprendi com o Haroldo Dutra Dias, que ele fala assim, que um rapaz viu um mineirinho sentado na beira da estrada e falou assim: eu vou lá
fazer uma piada com esse mineiro, vou tirar um sarro dele. Chegou lá e falou assim: ô mineiro, essa terra aí, onde você está aí, ela dá arroz? Aí o mineiro falou assim: dá não, senhor. Aí falou assim: e essa terra dá milho? Dá não, senhor. Essa terra dá laranja, então? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá algodão, trigo, cevada, cana, alguma coisa? Não dá não, senhor. Nossa, mas nada que plantar nessa terra dá? Ah, se plantar dá. Se plantar dá tudo isso daí que o senhor falou. Então, acho que uma lição... Achou que ia tirar um sarro do mineiro, né? Então, assim, qual que é a moral da história? Né? O que fica dessa história pra gente? É que às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, né? Que elas sejam de tal forma. Ah, eu vou esperar a regeneração do planeta chegar. Eu vou esperar Jesus voltar. Eu vou esperar o dia do julgamento final. Eu vou esperar o novo presidente da República. Eu vou esperar trocar o prefeito. Ou eu vou esperar eu ficar melhor. Vou esperar ficar melhor. Isso é boa. Né? Mas se não plantar, não vai dar. Né? Então nós somos as mãos e os pés, né, que estamos aqui atuando na Terra agora. A gente tem que fazer alguma coisa. E nós temos que, não só falando das ações, mas fazer as coisas dentro do nosso coração também. A gente tem que arar a terra. A gente tem que preparar o terreno, né, do nosso coração. Aí, o Guilherme, eu vou preparar o terreno do meu coração hoje, a hora que eu sair daqui, sabe como? Vou chegar lá em casa e vou ligar o Netflix e vou assistir Narcos. Para dormir. Aí eu vou ver aquele monte de metralhadora, vou ver aquelas palavras feias, vou ver aquele sanguinolência, vou ver tráfico, vou ver droga, vou ver prostituição e vou dormir. Né? É esse o trabalho que eu faço no meu coração. Então, ou então eu vou chegar ali fora e vou começar a discutir coisas fúteis, inúteis, ou até mesmo negativas. Pronto, estou atrapalhando tudo a terra, estou jogando joio, estou jogando praga na terra. Ácido, poluentes, né? Então, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer no nosso coração? A gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Né? Como que a gente pode fazer isso? Alguém tem uma receita? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Como que a gente pode melhorar o nosso coração? Como a gente trabalha essa terra para ela dar alguma coisa? Eu acho que, assim, para mim, essa reflexão, né, dessa mensagem da Alta de Souza, isso que você falou aí, tem sido, esses últimos segundos aqui, minutos aqui dentro da minha cabeça, aqui tem sido muito férteis, já estão sendo muito férteis aqui. Eu acho que, eu espero inclusive também que os ouvintes queridos aí possam refletir sobre a urgência de fazermos isso, né? Quer dizer, olha a mão de obra que dá para a gente encarnar. E aí a gente vem... Isso aqui cai na reforma íntima que você falou lá no começo. Exato, A gente vem... olha a mão de obra que dá para encarnar, né? Convencer o pai, a mãe, enfim, né? Convencer o próprio filho a entrar naquela família. Às vezes é complicado, é complexo, né? E depois para a gente viver o dia a dia, a gente acaba nem pensando. Hoje em dia é muito... as facilidades da vida moderna, vamos chamar assim, mas a gente vai e compra o alimento já direto no supermercado e a gente acaba esquecendo que até aquilo estar disponível lá, quanta gente trabalhou, quanta gente arou terra, quanta gente transportou de caminhão, enfim, né? E aí, de toda essa organização do mundo, a humanidade se organizando e tudo mais, o que a gente está fazendo mesmo de progresso, né? E a gente termina uma encarnação. O quanto a gente progrediu, o quanto a gente mexeu naquelas partes que precisariam estar sendo, aquelas áreas ali do coração que precisariam ser revolvidas, né, Zé Irmão? Como é que a gente está fazendo? Eu sinto assim, eu sentia assim, uma questão de urgência, eu sentia essa urgência no ar.
Mas, assim, esse ponto que foi levantado hoje aqui, muito especificamente, Fábio, né, na sua intuição aí com a Alta de Souza, achei que foi muito, muito legal, muito importante. E espero que os ouvintes queridos também tenham essa sensação, porque realmente a gente precisa fazer isso, né, Zé Irmão? O tempo urge e a gente precisa mudar isso, senão daqui a pouco a gente vai se arrepender. E é muito triste, né, na hora que a gente chegar lá e, putz, acabou a encarnação, já passamos para o outro lado, né? E aí vai ter que começar tudo de novo, e a gente perdeu um tempo precioso, né, com tudo. Deus está nos oferecendo uma quantidade enorme, uma infraestrutura maravilhosa, nos oferece o conhecimento do Espiritismo, lições como essa da Alta de Souza, né? Amizade, né, de pessoas tão queridas, né, que vêm nos auxiliar, e a gente acaba não se reformando intimamente. Não tem outro jeito, como bem o João disse, e a pergunta do Fábio, que é uma coisa que uma vez eu ouvi o Divaldo falar, que eu achei super lindo. Ele fala assim, às vezes nós reclamamos de solidão, né? E ele diz assim, é solitário quem não é solidário. Então todos os momentos que a gente tiver numa tristeza muito grande, a gente precisa doar mais. O caminho é realmente um amor. E é o que fala a oração de São Francisco. Senhor, fazei com que eu perdoe mais do que seja perdoado, né? E entre outras frases belíssimas da oração de São Francisco, que quase sempre me emociona bastante, que é uma das orações também mais belas que eu já ouvi, né? Então, os irmãos, eu acho que tem a oração aí, né, João? Se você quiser ler a oração de São Francisco pra gente, que é de uma beleza incrível. Então, para a gente concluir, então, vamos ler aqui a oração de São Francisco de Assis, né, que toca, para a gente fazer, né, e pensando no que a gente está falando, no que a gente está ouvindo, não fazer maquinalmente, porque perde o poder. Ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.